Sair. Pagar a hipoteca não vai te matar. Foi isso que meu pai disse, com frieza, no jantar de ação de graças. Minha mãe sussurrou: você só tem inveja do sucesso do seu irmão. Eu só fiquei olhando. Falei: então deixe ele pagar os $8.500 de contas de luz, água, mercado e cartão de crédito. E naquela noite, desliguei tudo. No dia seguinte, a polícia apareceu. Minha mãe chorava. Minha irmã implorava. E aí, eu fui embora. De verdade. No celular, tinham 123 ligações perdidas de quase toda a família. O jantar de ação de graças devia ser tranquilo. Mas não foi. Meu pai se encostou na cadeira e me olhou como se eu fosse um estranho qualquer que entrou na casa errada. Sair. Pagar hipoteca não faz ninguém sangrar, ele repetiu, com a voz gelada. Eu olhei para ele, sem acreditar. O peru ainda estava intocado no meu prato. Fechei as mãos debaixo da mesa. Meu peito doía, mas não era por causa do vinho. Era pelas palavras. Minha mãe nem teve coragem de me olhar. Só disse baixinho: você só tem inveja do seu irmão. Meu irmão. Sempre ele. Olhei pro Eric, do outro lado da mesa, no terno caro, tomando vinho como se fosse um rei. O queridinho, o empresário de sucesso, o filho que nunca erra. Mas fui eu que paguei as contas da casa por anos. Eu que salvei a hipoteca quando eles quase perderam a casa. Eu que paguei $8.500 no mês passado com contas de luz, mercado e cartão. Enquanto Eric postava fotos de uma vida perfeita nas redes sociais, eu aguentava calado. Mas agora, deixei ele pagar. Silêncio. Um silêncio pesado. Eric ficou olhando pro prato, fingindo interesse no purê. Meu pai fechou a cara. Minha mãe, enfim, me olhou, com aquele olhar de quem acha que eu sou o problema. Levantei devagar, empurrando a cadeira no chão de madeira. Falei: vocês fizeram sua escolha. Eu também. E saí. Deixei os três parados no mundo perfeito deles. Mas aquilo era só o começo. Lá fora, o vento frio de novembro bateu no meu rosto. Doía menos que as palavras da minha família. Mas eu já devia estar acostumado. Passei anos carregando eles nas costas, sem que ninguém visse. Tudo começou com as contas do hospital do meu pai. Depois, a hipoteca atrasou. Aí o carro da minha mãe quebrou. E a startup do Eric, claro, precisava de um empurrãozinho para não falir. Eu paguei tudo. Sempre. Enquanto isso, o Eric vivia dizendo que estava prestes a explodir no mercado. Nos feriados, ele se sentava na mesa contando vantagem. Investidores, clientes, planos, milhões. Meus pais adoravam ouvir. Seu irmão está construindo algo incrível, dizia minha mãe, enchendo mais vinho no copo dele. Você devia aprender com ele, meu pai completava. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Não importava que o negócio do Eric estivesse dando prejuízo. Que todo o sucesso dele fosse só aparência, bancado com cartão de crédito e com o meu dinheiro. Eles não queriam enxergar isso. Mas sempre me viam. O responsável. O caixa eletrônico da família. Aquele que, segundo eles, devia tudo a eles. Você mora sozinho. Você não tem filhos. Para que você precisa de dinheiro? Foi o que minha mãe disse no mês passado, depois que paguei os impostos atrasados da casa. Você tem sorte de poder ajudar. Sorte? Sorte de trabalhar 70 horas por semana, enquanto o Eric gastava com coach de negócios e viajava para resorts com a terceira namorada em 2 anos? Sorte de nunca tirar férias? Sorte de dirigir um carro velho de 10 anos? Sorte de abrir mão do meu próprio dinheiro para a entrada de uma casa, só para eles não perderem a deles? E sempre que eu tentava me afastar, vinha a chantagem emocional. A gente te criou, lembra? A gente te deu tudo. O Eric só precisa de mais um tempinho. Tenha paciência. Mas o que tornou aquela noite diferente não foram as críticas. Foi a rejeição, clara e direta. Eles finalmente disseram o que já deixavam no ar há anos. Eu nunca fui realmente parte daquela família.
Meu sangue não bastava. Meus sacrifícios não valiam. Eu servia enquanto meu saldo bancário estava positivo. Quando acabava, eu era descartável. Naquela noite, os telefonemas começaram. Primeiro, minha mãe. Filho, não exagera. Seu pai não quis dizer aquilo. Eu nem respondi. Depois o Eric ligou 2 vezes. Nem deixou recado. Covarde. Na manhã seguinte, 8 chamadas perdidas. Ao meio-dia, 14. Aí vieram as mensagens. Eric, olha, todos nós falamos coisas que não devíamos. Volta para conversar. Mãe, filho, você pode pagar a conta de luz? Vence hoje. Pai, seja homem. Não deixe o jantar acabar com tudo. Essa última me fez rir. Acabar com tudo? Eles mesmos destruíram tudo. À noite, Eric mandou a mensagem mais cara de pau de todas. Mano, tive uma cobrança inesperada no cartão este mês. Você pode cobrir? É só por agora. Só por agora. Igual à hipoteca. Igual às compras de mercado. Igual aos impostos da casa. Igual à escola particular dos filhos dele, coisa que eu nunca aceitei pagar, mas acabei pagando do mesmo jeito. Mas a gota d'água veio 2 dias depois do jantar. Entrei no site do banco, e congelei. Alguém tinha aberto um novo cartão de crédito em meu nome. Cheio de gastos, milhares de dólares em hotéis caros, restaurantes de luxo, eletrônicos. Eu sabia quem foi. Eric. Minhas mãos começaram a tremer, não de medo. De raiva. Ele nem tentou esconder. Usou meu CPF, minhas informações, meu crédito. Naquela noite, fiquei sentado no escuro do meu apartamento. Olhando pro celular, sentindo a cabeça girar. Eles não tinham só me usado. Eles me traíram. Roubaram de mim. Mentiram pra mim. Fui respirando fundo. Cerrei os dentes. Se eles queriam briga, iriam ter briga. Não dormi naquela noite. Nem tentei. Peguei o telefone e comecei. Liguei pro banco. Liguei pro meu advogado. Liguei pra agência de crédito. Congelei meu CPF. Contestei as compras. Fiz boletim de ocorrência. As provas? Claríssimas. O culpado. Meu próprio irmão. De manhã, meu celular começou a vibrar sem parar, como se eles soubessem da tempestade que eu estava prestes a causar. Eric, me liga, não é o que você tá pensando. Mãe, filha, por favor, não faz nada no calor do momento. Pai, você tá exagerando. Não. Pela primeira vez, eu não cedi. O confronto final veio mais rápido do que eu esperava. 3 dias depois, todos apareceram sem avisar. Batendo na minha porta como se o mundo fosse acabar. Abre a porta, filha, gritou meu pai. Por favor, querida, só queremos conversar, chorou minha mãe. Eric batia cada vez mais forte. Você não entende o que tá fazendo. Ah, mas eu entendia. Abri a porta devagar e fiquei parada ali, na entrada. Como uma juíza prestes a dar o veredito. Vocês têm 10 minutos. Falei seca. Eles entraram como um furacão. Minha mãe chorando, meu pai tentando bancar o mediador, furioso mas contido. Eric estava branco, suando, os olhos perdidos, como um animal preso. Escuta, foi tudo mal entendido, começou ele, com a voz tremendo. Mal entendido, repeti, rindo com amargura. Você roubou minha identidade e gastou $27.000. Isso não é um mal entendido, Eric. Isso é crime. Meu pai deu um passo para frente, com a voz dura. Nós somos família. Não se chama a polícia pra família. Ah, agora somos família? Soltei, quase rindo de raiva. Engraçado. Porque na semana passada, você me mandou sair de casa. Disse que pagar a hipoteca não fazia ninguém sangrar. Minha mãe soluçava. Não foi isso que a gente quis dizer. A gente tava nervoso.
Vocês disseram exatamente o que queriam. Falei firme. Você me chamou de invejosa. Me viu pagar as contas de vocês por anos, sem um obrigada. Você deixou o Eric me roubar e achou que eu ia aceitar de novo. Eric perdeu a pose. Eu ia devolver. Só precisava de mais tempo. O negócio tá difícil agora. Eu ri na cara dele. Negócio, Eric? Seu negócio tá difícil há 5 anos. Mora num AP de $4.000 por mês que não pode pagar, dirige BMW alugado, usa sapato de $800 e vive pedindo ajuda. Meu pai bateu na mesa. Chega! Você tá destruindo essa família. Não. Você destruiu, respondi entre os dentes. Você deixou o Eric agir assim por anos, enquanto eu me acabava para manter todo mundo de pé. O rosto de Eric ficou deformado de raiva. Você sempre teve inveja de mim. Admite. É por isso que tá fazendo isso. Você não suporta que eu tenha sucesso. Sucesso? Quase gritei. Você quer dizer viver uma mentira? Usando meu dinheiro para fingir uma vida perfeita, enquanto eu abria mão de tudo, dirigia carro velho, deixava de tirar férias e trabalhava sem parar? Minha voz tremia de raiva. Você não é bem-sucedido, Eric. Você é uma farsa. E a partir de amanhã, vai ter que viver como uma. Os olhos dele se arregalaram. Do que você tá falando? Eu vou te denunciar, falei com frieza. Já registrei o boletim de ocorrência. Roubo de identidade, fraude bancária, fraude eletrônica. O pacote completo. Minha mãe soltou um grito abafado e caiu sentada. Você não pode fazer isso. E o que vai acontecer com seu irmão? Com a gente? Isso não é mais problema meu. Minha voz saiu gelada. Vocês fizeram suas escolhas. Eric tentou vir para cima de mim, mas meu pai segurou ele. Você vai acabar com a vida do seu próprio irmão, gritou meu pai. Vocês acabaram com tudo sozinhos. No momento em que decidiram que eu só tinha valor quando pagava pelas vidas de vocês. Eu não sou mais o banco de vocês. E também não sou mais saco de pancadas. A sala virou um caos, gritos, choros, tentativas desesperadas de me convencer. Mas minha decisão já estava tomada. Dessa vez, eu ia embora sem olhar para trás. Fui até a porta. Todo mundo fora da minha casa. Da próxima vez que a gente se encontrar, vai ser no tribunal. Na manhã seguinte, a polícia apareceu. O detetive Reynolds era educado, mas sério. Anotou todo o meu depoimento. Entreguei tudo. Faturas do cartão, prints das compras, e-mails, mensagens do Eric me implorando por só mais uma ajuda. O caso era sólido. Com esse valor envolvido, disse o detetive, folheando os papéis. Isso não vai ser resolvido só entre família. Quero seguir com a denúncia completa. Eu disse com firmeza. E foi isso. No fim de semana, o Eric já estava oficialmente sob investigação. Eu assisti tudo de longe. Parecia ver um acidente acontecer, daqueles que você tentou evitar, mas já não tem como impedir. As consequências vieram rápido, e foram duras. O grupo da família no WhatsApp explodiu. Mãe? Você não precisava ter chamado a polícia. Isso podia ter ficado entre a gente. Pai? Você tá destruindo o futuro do seu irmão. Por quê? Por causa de dinheiro? Eric. Você é nojenta. Sempre me odiou. Parabéns, conseguiu se vingar. Mãe de novo. Pensa no que os vizinhos vão dizer. A igreja. Todo mundo. Cada mensagem era cheia de culpa, chantagem e desespero. Durante anos, isso funcionava comigo. Mas não mais. Não respondi nenhuma. Mas eles não desistiram. 2 dias depois, meus pais apareceram de novo no meu prédio. Dessa vez, meu pai nem tentou ser discreto. Começou a bater na porta com força. Foi tão alto que meu vizinho saiu e pediu para ele parar. Minha mãe chorava atrás dele como se fosse uma cena de novela. Abre essa porta, gritou meu pai. Você não vai poder se esconder para sempre.
Abri só um pouquinho. Não tem mais nada para conversar, falei calma. Você tá cometendo um erro. Ele rosnou. Você sempre foi ingrata. Depois de tudo que fizemos por você? Tudo que vocês fizeram por mim? Eu ri, amargo. Fui eu que paguei 5 anos da hipoteca de vocês. Fui eu que paguei IPTU, supermercado, contas, as dívidas do filho de ouro de vocês. Vocês nunca fizeram nada por mim. Só me usaram. Minha mãe tentou interromper. Mas ele é seu irmão. Você tá colocando ele na cadeia. Não. Ele se colocou lá no momento em que roubou minha identidade. Falei alto, sem medo. Se você realmente se importasse com ele, teria feito ele assumir as consequências muito antes. Mas não. Você sempre passou a mão na cabeça dele. O rosto do meu pai ficou vermelho. Se você continuar com isso. Ele sibilou. Você tá morto pra gente. Eu já tô morto pra vocês há anos. Respondi, firme. E fechei a porta na cara deles. As semanas passaram. A investigação foi rápida. Descobriram que o Eric tinha feito o mesmo com outras 3 pessoas. Investidores suspeitos, que só se manifestaram quando a polícia começou a investigar de verdade. Acusação formal, várias acusações criminais, até acusações federais. Eric estava correndo o risco de pegar uma pena de prisão pesada. O julgamento ainda nem tinha começado, mas a nossa família já estava desmoronando sob o peso de tantas mentiras. O mais surpreendente: alguns parentes começaram a mudar de lado. A primeira foi minha tia, irmã do meu pai. Ela me ligou em segredo. Você fez o certo, ela disse baixinho. Todo mundo sabe há anos como seus pais sempre protegeram o Eric. Eles nunca te valorizaram. Depois, meu primo mandou mensagem. Em seguida, mais um tio apareceu. Todos eles diziam a mesma coisa. A gente já esperava que isso fosse acontecer. Mas tivemos medo de falar. Ele sempre foi o queridinho da família, disse um deles. Ninguém nunca disse não pra ele, nem os pais, nem a avó. Era bizarro. Durante anos, me viram me afundar, sendo usada. Só agora, quando a verdade veio à tona, tiveram coragem de dizer o que pensavam. Mas o maior choque foi a Kelly, ex-esposa do Eric. Ela me procurou algumas semanas depois da acusação. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Obrigada, ela disse direto. Obrigada por finalmente enfrentá-lo. Eu queria ter feito isso anos atrás. Ela me contou que não tinha saído só por traição. Tinha sido também por abuso financeiro. Eric limpou as economias dela, falsificou a assinatura dela em empréstimos e a deixou com dívidas enormes, das quais ela mal conseguiu se livrar. Ele destrói todo mundo ao redor, ela disse, com a voz tremendo. E os pais dele sempre fingiram que não tinha nada de errado. Naquele momento, tudo fez sentido. Eric não era só mimado. Ele era um predador. Usava todo mundo, família, amigos, até desconhecidos. E mesmo assim, meus pais continuavam do lado dele. Até o fim. A última vez que falei com eles foi um dia antes do julgamento. Meu pai ligou uma última vez. Se você depor, você vai destruir essa família, ele disse com firmeza. Não, respondi. Quem destruiu essa família foi o Eric. Eu só tô limpando a bagunça. Silêncio. Depois ele falou o que sempre me machucou durante toda a vida. Você sempre teve inveja dele. Mas, dessa vez, eu sorri. Não doeu mais. E você sempre foi cego, respondi. E desliguei. Pra sempre. Quando o dia do julgamento chegou, Eric estava algemado, de uniforme de presidiário. Eu não senti alegria. Também não senti pena. Eu me senti livre. Livre das manipulações. Livre da culpa que usavam para me controlar. Livre de ser o caixa eletrônico da família. A sentença foi pesada, mas justa. 7 anos de prisão federal e obrigação de pagar o que roubou. Eric não olhou para mim nenhuma vez enquanto o juiz falava.
Meus pais estavam sentados lá no fundo da sala, com a cara fechada, como se estivessem chorando a morte de um herói. Mas eu vi nos olhos deles a verdade. Raiva e vergonha. Naquela noite, voltei pro meu apartamento sozinha. Mas estava mais leve do que nunca. Preparei uma bebida para mim. E foi aí que meu telefone tocou. Era uma mensagem simples da minha tia. Você fez o que nenhum de nós teve coragem de fazer. Estou orgulhosa de você. Fiquei olhando aquela mensagem por um bom tempo. E, pela primeira vez em muitos anos, deixei meu coração acreditar naquilo. 6 meses. Já fazem 6 meses desde que testemunhei contra o meu próprio irmão. 6 meses desde que meus pais me viraram as costas por eu não ter protegido o nome da família. 6 meses desde que parei de ser refém financeiro deles. E, pela primeira vez na minha vida adulta, eu finalmente conheci a paz. Nada mais de ligações à noite me pedindo dinheiro. Nada mais de culpa disfarçada de preocupação. Nada mais de ver meu dinheiro suado indo embora por causa de erros que não eram meus. Hoje, eu acordo todos os dias no meu apartamento pequeno, mas totalmente quitado. Sem dívidas. Sem cobranças. Sem aquele peso no peito. Recuperei minha vida. E, meu Deus, como isso é bom! Melhor do que eu imaginava ser possível. Lá fora, o mundo seguia girando. Eric estava preso em uma cadeia federal. O império em que ele tinha montado virou um monte de processos e contas sem pagar. A mídia falou um pouco sobre o caso. Jovem empreendedor acusado de fraude em pirâmide. Mas, como tudo hoje em dia, o escândalo sumiu rápido. Meus pais entraram ainda mais fundo na negação. Afastaram qualquer pessoa que ousasse dizer algo ruim sobre Eric. Fiquei sabendo por parentes distantes que minha mãe ainda fazia jantares e falava dele como se fosse uma vítima injustiçada. Meu pai passava o dia reclamando da traição para qualquer um que topasse ouvir. Mas eu? Eu não fazia mais parte daquela história. Até que um dia de manhã, chegou uma mensagem que eu nunca imaginei receber. Um e-mail da Kelly, ex-esposa do Eric. Sei que talvez você não queira me ouvir, mas só queria te dizer uma coisa: obrigada. Obrigada não só por enfrentar o Eric, mas por ter conseguido sobreviver a eles. Eu sei como eles são. E sei o quanto é difícil se libertar de gente assim. Fiquei olhando para a tela, com o peito apertado. Ela tinha razão. Sobreviver a eles era exatamente isso. Passei a vida toda presa em correntes invisíveis. E agora, elas tinham finalmente se rompido. Algumas semanas depois, algo inesperado aconteceu. Alguém bateu na minha porta. Quando abri, congelei. Era minha tia, irmã do meu pai. Ela não falava comigo desde o julgamento. Espero não estar atrapalhando, ela disse, em voz baixa. Não. Pode entrar, respondi com cautela. Sentamos. Ela parecia nervosa, mexendo na aliança do dedo. Eu só vim te contar uma coisa, começou. Sua avó faleceu na semana passada. Meu coração afundou. A vovó tinha sido a única da família que me via como uma pessoa, não como um recurso. Ela deixou algo para você, continuou minha tia, tirando um envelope da bolsa. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Você sempre foi o único que viu a verdade. Não se sinta culpado por escolher a si mesmo. Era isso que eu sempre esperei que você fizesse um dia. Abaixo da carta, havia uma cópia do testamento. Ela me deixou tudo. A casa, as economias, a herança que meus pais achavam que iriam receber. Ela queria que eu tivesse um novo começo. Minha tia falou baixinho. Ela viu o que fizeram com você. Fiquei sentado, sem saber o que dizer. Por um instante, a culpa tentou voltar. Aquela velha culpa que sempre aparecia, como um parasita. Mas dessa vez foi diferente. Não era culpa. Era fim de ciclo. Eles me tiraram tudo durante anos. Minha paz, meu dinheiro, minha dignidade. Agora, pela primeira vez, a vida estava me devolvendo algo. Hoje, parado na frente da antiga casa da minha avó, me preparando para transformá-la no meu novo lar, sinto uma coisa que não sentia há muito tempo.
Força. Não o tipo de força para mandar nos outros, mas aquela força silenciosa que te permite viver em paz, sem medo, sem culpa, sem ninguém te cobrando mais nada. Olhei meu celular. Várias ligações perdidas dos meus pais. Eles ainda estão tentando desesperadamente se reaproximar, agora que sabem da herança. Mas eu não atendo. Eles perderam esse direito há muito tempo. Agora eu sou livre.